Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN. Hoje nós vamos conversar sobre doenças respiratórias em bebês. Então, passe seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque nós temos hoje uma especialista aqui como convidada, a Vivian Antunes. A Vivian é fisioterapeuta, intensivista, neonatal e pediátrica. Seja bem-vinda, Vivian. Obrigado, agradeço imensamente o convite, para estar aqui conversando com vocês sobre uma patologia corriqueira, rotineira, na vida hoje das mães de bebês até 2 anos. Uhum. Especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né, Vivian? Nós temos, assim, nessa época do ano, um aumento muito dos casos. Exatamente. Ela é uma doença sazonal. Então, ela tem uma incidência maior justamente no inverno, quando a temperatura diminui, o vírus sobrevive. E aí ele acaba contaminando as crianças, principalmente até 2 anos de idade. Devido à imunidade dessas crianças estar um pouco ainda incompleta, elas são mais suscetíveis a essa contaminação. Uhum. Então, cidades frias, onde tem uma temperatura menor, tem uma incidência maior da bronquiolite. Da bronquiolite. Por que nós vamos falar da bronquiolite? A Fran disse que nós vamos falar de doenças respiratórias. Mas já tá, né? Por que bronquiolite, Vivi? Porque tem uma incidência muito alta dentre os bebês, principalmente, das crianças pequenas. Então, é importante, enfim, informar as mães sobre os primeiros sinais que elas percebam de que a criança pode estar, contaminada com o vírus. O nome do vírus, o mais comum é o sincicial respiratório. Então, ele está muito comum hoje, na nossa cidade, no interior, enfim. E a gente precisa informar essas pessoas, de como identificar que não é somente um resfriado, e sim, especificamente, a bronquiolite. Uhum. De fato, acho que quem é pai e mãe da região do sul do país, ou uma região um pouquinho mais, que esfria nessa época do ano, deve estar acompanhando, assim, um número grande de casos de bebês pequenininhos com sempre é bronquiolite, né? Tá com bronquiolite, está em casa, tá com bronquiolite. Eu acho que também é importante lembrar, que às vezes confundem muito com bronquite, que é Isso. diferente, né? É bem diferente. Bronquite já é algo mais crônico e que tem uma incidência maior em adultos e jovens, enfim, do que com crianças. Então, especificamente a criança que é atingida pelo vírus sincicial respiratório, ele atinge vias aéreas de pequeno calibre, que é lá o nosso alvéolo, o nosso bronquilo respiratório, e ele acaba ocasionando um processo inflamatório. E esse processo inflamatório causa obstrução. Então, a criança leva desconforto respiratório. Aí, os primeiros sinais e sintomas geralmente são a rinorreia, que é essa secreçãozinha no nariz, uma respiração mais ofegante, taquipneica, uma tosse mais seca, e ela vai evoluindo. Como é um vírus, ela tem um período, de 7 dias, que é a evolução do quadro. Depois ela vai cedendo, aos seus sinais e sintomas. Então, nesses 7 dias é que a gente precisa ter um cuidado maior, principalmente com crianças. E quanto menor a idade da criança, mais risco ela tem da gravidade. Porque a bronquiolite tem diferentes graus, Ela pode ser moderada, leve ou grave. Então, quanto menor a criança, 12 dias, 20 dias, 30 dias, e ela vir a ser contaminada, ela tem um risco maior de se tornar grave, e de necessitar, muitas vezes, de uma intervenção, de uma terapia intensiva. Então, por isso, os cuidados, da criança que as mães têm hoje, eu acho muito legal quando as mães, enfim, ganham o seu bebê, levam para casa, elas dizem... colocam uma certa restrição nas visitas, porque essa contaminação ocorre mesmo por contágio, por gotículas, Então, assim, um adulto pode, sim, levar. Nós não somos atingidos, nós adultos, pela bronquiolite, porque a gente tem imunidade mas a gente pode carregar, carregar esse vírus. E crianças 6 anos, 7 anos, que tem uma concentração maior, porque elas vão para a escola, elas acabam se contaminando, mas não têm a doença. Então, Aí tem a questão do cuidado com os irmãos. Exatamente. Então, os cuidados com os irmãos mais velhos, que vão para a escola, que convivem com outras crianças, que podem estar, enfim, com o vírus exposto. E aí leva para essa criança pequena, com menor de 2 anos.
Viviane, deixa eu te fazer uma pergunta. Estamos falando já da bronquiolite, mas tem outras doenças respiratórias que acometem com mais frequência os bebês e que sejam virais ou bacterianas, Sim. além da bronquiolite? Sim, a gente tem a pneumonia bacteriana, que também tem uma incidência muito grande agora nesse período, principalmente do inverno. E a bronquiolite também pode levar a uma pneumonia bacteriana. Ela é viral no início, né? Mas aí, devido a esse acúmulo de secreção, propicia com que ocorra a contaminação bacteriana e pode levar, então, a um quadro de pneumonia. E as crianças, sim, maiores de 2 anos, a gente tem uma incidência muito grande de pneumonia também bacteriana, né? A exposição dessa criança a diferentes tipos de bactérias. E aí vem a imunidade, e aí vem a nossa complementação, né? Com uma alimentação muito bem feita, né? A criança muito bem alimentada, a criança que tem realmente uma proposta, né? de imunológica, que ela consegue, né? Vencer a exposição. Até os 6 meses é o aleitamento materno. Materno. Isso, exatamente. E Vivian, pensando agora, né, que tu disseste que a bronquiolite, né, tem um prazo aí de acontecer por 7 dias, né, já que é um Isso. vírus. E aí, naturalmente, vai passando nos casos mais leves. Mas quando é que, assim, as famílias podem identificar aí, tá ficando perigoso? Quais são, assim, os sintomas? Como é que identifica que está agravando e que tem que ter uma preocupação maior? A preocupação maior é quando essa criança começa a apresentar uma taquipneia, tá? Então, ela começa a ficar mais cansadinha, que a gente percebe, assim, que não é só uma secreçãozinha no nariz, né? Que a gente percebe que ela tá mais enjoadinha, né? É a taquipneia, que muitas vezes essa criança deixa de se alimentar. Porque quando a gente está cansado, com o aumento da frequência respiratória, nós não conseguimos vedar a boca e respirar somente nasal, né? Nós adultos. Os bebês da mesma forma, como eles estão com o narizinho obstruído, eles são respiradores basicamente nasais, mas como eles estão com o narizinho obstruído pelo processo da secreção provocada pelo vírus, eles não conseguem se alimentar. Então, assim, aí não se alimenta adequadamente, né? Inapetência, eles começam a ficar irritados porque têm fome, não conseguem mamar, e eles começam a ficar taquipneico, né? Que é em virtude da obstrução pelo processo inflamatório das vias aéreas, e isso causa, com certeza, ele vai aumentar a gravidade da situação devido à inapetência, falta de alimentação, hidratação, desidratação também pode acontecer. Então, os pais têm que começar a perceber que isso está ficando grave. Não é febre? Não tem febre. Não tem febre. Como é viral... Porque mãe se baseia muito na febre. Não tem febre. Eles começam a apresentar essas febrículas, podem ter febrículas, né? Até 37, 37,8. Aquela febrícula, né? Da criança mais enjoadinha, mais amoladinha. Mas não é característico. Por quê? Porque é viral, não é bacteriano. E Vivian, quando tu fala taquipneico, acho que tem gente que não vai saber identificar como é que faz. Sim, é uma respiração mais rápida, tá? Então, a taquipneia é uma respiração em que a criança, tu percebe que ela tá mais ofegante. É curtinha. Tá? É curtinha. E tu percebe que quando ela vai mamar, que ou é no seio, ou é na mamadeira, ela não consegue ter aquela continuidade. Ela interrompe para poder respirar. Então, a gente identifica que ela tá ofegante, cansada, taquipneica, frequência respiratória aumentada. E Vivian, eu fiquei pensando também, né, que é uma preocupação sempre de todos os pais, né, da criança estar comendo. Então, é importante ela se alimentar bem antes para ter uma imunidade boa para não adquirir essas doenças. Exatamente. Mas a gente, acho que é importante até falar, porque a gente sempre orienta, assim, né, que quando está nesses períodos, para não ficar tão preocupado com a alimentação, porque é normal a criança não querer comer e tá tudo bem, né, nesse período tem que hidratar, obviamente, né, mas se ela não comer por, né, alguns dias, ela não vai ficar desnutrida, né, como é a preocupação de muitos pais. Claro, a gente vai ter um cuidado, principalmente com a hidratação, né, dela tomar a água ou o próprio leite materno, né, se ela tiver em aleitamento exclusivo. Mas, assim, a questão da comida não é uma grande preocupação. E aí, eu acho que tem que ter aquele cuidado também de não querer ficar ansioso para a criança comer e oferecer qualquer coisa, porque aí ela vai comer, né? Sim. Então, acho que é um cuidado, né? É um cuidado. A preocupação maior é com os bebês que só têm aleitamento materno exclusivo, né? Que daí, realmente, é só o aleitamento. Então, se eles não tiverem sendo amamentados adequadamente, tem que tomar esse cuidado.
né? Eles podem realmente desidratar. Isso. E alguém pode estar perguntando aqui para nós, estou escutando aqui, alguém está me escutando, está perguntando aqui no meu ouvidinho assim, mas por que chamar uma fisioterapeuta para falar de doenças respiratórias em bebês? Será que não seria melhor ouvir outro profissional, o pediatra, o pneumo? Mas eu acho que assim, acho que pouca gente sabe qual é a função, né, qual é o valor e qual é o trabalho do fisioterapeuta nesse contexto. Quando que a gente recorre a um profissional da fisioterapia para atender a nossa criança que está com uma doença respiratória? Sim, inicialmente sempre eu recomendo que os pais procurem um médico pediatra, né? Fazer o diagnóstico. Que tem, né, enfim, o contato e que conhece a criança e que com certeza vai conduzir da melhor forma a bronquiolite e também estadiar, né? Qual é a gravidade do quadro no momento. A fisioterapia, ela não entra nesse momento, nesse princípio ali, no início do processo. No início do processo, quando a criança está com essa tosse seca, que ela está irritada, que ela até muitas vezes apresenta uma sibilância, que é aquele chiadinho do miadinho de gato, sabe? Então, nesse momento, a fisio especificamente trata realmente só do conforto da criança, de um posicionamento, indicar para a mãe como que pode fazer a higiene da via aérea, né? Dar uma hidratada no narizinho, aquela fluidificação que a gente sempre faz, que é a lavagem com soro fisiológico. Mas as manobras em si, elas só vão entrar mais tarde. Num quadro mais grave? Num quadro que o vírus já prolifera dentro da via aérea e começa a produzir um processo inflamatório importante. E esse processo inflamatório vai causar obstrução, secreção. Então, aí começa a apresentar tosse com secreção. Tosse produtiva. E aí entra a fisioterapia. Com manobras, né, de alteração de fluxo, né, variações de fluxo para conseguir eliminar, ajudar a criança a eliminar esse processo inflamatório, essa secreção em grande quantidade que está trazendo para ela esse desconforto respiratório com a respiração mais rápida. E também em casos em que a gente observa que a criança está muito obstruída e como criança pequena não consegue suar o nariz, né? Limpar o narizinho e suar, e a gente percebe que aquilo ali está incomodando, levando ao aumento da frequência e também a incapacidade dela se alimentar, a gente lança a mão muitas vezes de uma aspiração, que é aquele processo, ou pode ser com aquelas acessórios que a gente tem, que é as perinhas, né, que a gente aspira via aérea, ou até mesmo, quando necessário, uma aspiração com uma sonda mesmo, com vácuo, né, que isso geralmente a gente faz nos hospitais, ambulatórios, enfim. Tá? E o tratamento fisioterápico não dói, é como é que é uma manipulação da região torácica, da região das costas. Isso. Para quem nunca foi na fisioterapia para trabalhar questões respiratórias, é uma manipulação também. Assim, isso, uma manipulação que a gente faz do tórax para tentar, na verdade, reequilibrar esse movimento, né, respiratório, tóraco-abdominal, que estão descompensados em função do processo obstrutivo. E essas manipulações que a gente faz no tórax, que não dói, né, realmente vem ao encontro da frequência respiratória da criança, a gente facilita a saída, né, o carreamento daquela secreção de vias aéreas mais periféricas lá para ela ocasionar tosse e ela eliminar. Então, são manipulações mesmo muito suaves. Tá? E os pais podem fazer essas manipulações ou é só o fisioterapeuta? Assim, enfim, quando a gente observa, assim, que a mãe, e são bebês muito pequenininhos, assim, a gente costuma orientar, ensina, tá? De como ela deve deixar para dormir, nunca, né, 0 grau de cabeceira, sempre com 30 ou 45 graus de cabeceira, para ele conseguir ter uma respiração mais adequada, não dar acesso de tosse. A gente ensina, assim, a higienização essa com sorinho fisiológico nasal, para fazer essa lavagem nasal, para não irritar mais a via aérea, né, com aquele processo da aspiração. Então, a gente faz muito a lavagem nasal com soro fisiológico. E também no momento da tosse, que as mães com um bebê muito pequenininho, elas se assustam, né, com uma criança com tosse, que parece que ela não vai conseguir deglutir, eliminar aquilo. Então, a gente ensina a posicionar adequadamente, como posicionar o bebê para ele conseguir eliminar. E deglutindo, ele vai para as fezes e elimina, né? Ok. Saindo da via aérea, a conta, né? Então, o problema é ficar dentro da via aérea, ocasionando todos esses problemas. E Vivian, então o tratamento é fisioterápico, mas do pediatra, e tem outros profissionais que possam contribuir nesse processo de
de bronquiolite? Sim, eu sinto assim que as mães ficam muito ansiosas, muito preocupadas no momento, enfim, principalmente quando é bebê, né? Dá aquela tensão, aquela ansiedade. Quando há necessidade, por exemplo, de uma alimentação complementar via sonda, então, assim, é importante que a nutricionista esteja presente, né? Até para orientar se precisar de fórmula, né? Que ela estava tentando ou vai esgotar e vai oferecer para o bebê, porque ele precisa, muitas vezes, quando ele está internado, ele não consegue mais fazer a ingestão via oral, então precisa colocar uma sondinha para a criança se alimentar. Então, eu vejo uma preocupação muito grande das mães quanto a isso, sobre a qualidade, né, do leite e tal. Então, a nutricionista eu acho importante. Assim como a psicóloga também é importante, porque a mãe fica muito ansiosa, né, nesses períodos, principalmente quando são bebês muito pequenos, né, menos de 30 dias de vida, menos de 2 meses, então dá uma ansiedade muito grande nas mães. É uma fragilidade muito grande do bebê, né? Um risco, um medo de perder esse bebê, então... E elas questionam muito sobre as sequelas. Ele vai ficar com sequelas porque ele teve bronquiolite. Não tem sequelas, gente. Só que não é porque ele teve uma vez bronquiolite que ele vai adquirir imunidade. Ele pode, daqui a 6 meses, o irmãozinho mais velho dele foi para a escola e, enfim, trouxe o vírus para casa, não lavou adequadamente as mãos, não houve higienização, e ele acabou contaminando novamente a criança. Então, pode ter de novo, tá? Não tem imunidade. Então, é uma preocupação, assim, grande das mães ele não vai ter mais, já teve uma vez. Não, ele pode ter novamente. Então, os cuidados, né, tem que permanecer. Tá? Independente se já teve ou não. Não temos vacina ainda. Pois é. Tu sabe que eu me pergunto como é que ainda não elaboraram uma vacina para bronquiolite? Mas eu já li notícias sobre, tá? Já estão em elaboração. Não sei maiores detalhes, mas já existe. Essa semana saiu a primeira amostra da vacina contra a dengue, né? Que é uma novidade também. Então, acho que... Mas eu acho que pela incidência, a gente está vendo, assim, um crescente muito grande a todo ano de bronquiolite. Esse ano, São Paulo sofreu muito em abril com uma incidência muito grande de bronquiolite, que eu acredito que teve uma preocupação e eu ouvi algo sobre. Eu acredito que no futuro nós vamos ter uma vacina para bronquiolite. Vivi, então, estamos, assim, no auge do inverno. Alguma dica, assim, valiosíssima para essas mães que estão com os bebês em casa? Sim, preservam, tá? Eu acho que preservam de contato com outras pessoas, contato com crianças, assim, maiores, 6, 7, que estão, né, em fluxo com outras pessoas, com outras crianças, né? Então, assim, preserva um pouco o bebê nesse período, tá? E se observar os primeiros sinais ali, como eu falei, aumento da frequência respiratória, aquela rinorreia, né, que é a secreçãozinha clarinha do nariz, fique atenta, né? Porque ele evolui muito rápido. Como eu falei, são 7 dias. Então, a criança pode estar bem de manhã, de noite ela pode estar pior. Então, não é uma coisa muito lenta. A evolução é rápida. Então, o cuidado, né, de observar, ficar observando. Deitar ela sempre com a cabeceira mais elevada, nunca, né, a 0 graus, né, para ela conseguir ter um pouco mais de conforto respiratório. Isso quando já apresenta algum sinal. Como já apresenta algum sinal. Bem que tu falaste agora, Vivian, sobre a secreção clarinha. Muitas vezes o que preocupa é a secreção amarelada, esverdeada. Mas nesse caso, a clarinha já é um sinal. Isso, ela é o primeiro sinal. Porque o vírus, ele entra pelo nariz. Então, assim, o primeiro contato é a via aérea superior. Então, como ele entra ali, ele começa já a escamar, né, células, enfim, que acaba eliminando aquele muco, e aquele muco é bem clarinho. Então, os primeiros sinais é essa secreção bem clarinha. Ele vai, sim, ter uma secreção mais espessa, não amarelada, que não é característica de bronquiolite, é mais espessa, esbranquiçada, lá no seu 5º, 6º dia. Tá certo, então. Aprendemos muito sobre bronquiolite. Muito, Vivian. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Informações preciosas para os pais e para as mães que estão nos escutando. Exatamente. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Nos acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @Fran_Benedetti, o do mestrado é @mestradoprofmi. No Instagram é @Cristina.cruel. Até a próxima. Até, obrigada, Vivian. Eu que agradeço. Obrigada.